Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Uma das parábolas que mais gosto dentre as que Jesus contou é a parábola do bom samaritano. Porque, ao que nos parece, essa parábola resume todo o ensino moral de Jesus. Porque foi ela que deu base para o nosso codificador iniciar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que tem como título a principal máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. De fato, essa parábola contém elementos significativos. Com ela, nós aprendemos a aplicação do dar sem olhar a quem, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas também aprendemos lições valiosíssimas, dentre as quais destacamos uma. Às vezes, nós somos o sacerdote, às vezes o levita, às vezes o samaritano, mas igualmente, não raro, somos o homem caído. O que dá, então, no mínimo 4 perspectivas para sentirmos essa parábola. Isso porque aqui, na verdade, nós não estamos considerando a possibilidade de sermos os assaltantes que deixam o homem agredido e semi-inconsciente. Mas é certo que em inúmeras vezes essa é, infelizmente, a nossa posição na história. Mas espera, se você não se lembra ou não conhece a parábola, faça uma pausa para a leitura. Não queremos falar nos mínimos detalhes, mas será legal se você tiver ao menos uma lembrança de como a história foi contada. Sinceramente, teríamos aqui assunto para horas de conversa, porque essa parábola é também recheada de símbolos, de tradição cultural, e evoca ainda um elemento também presente em outras passagens e que deixa tudo ainda mais bonito e tocante. Esse elemento é o fato de que podemos perceber que a parábola do bom samaritano está acontecendo no exato momento em que Jesus conta a história. Mas como assim? Essa parábola é contada a partir de uma pergunta que o doutor da lei faz a Jesus. Ele pergunta assim: quem é o meu próximo? Jesus então conta a parábola e ao final pergunta para ele: quem te parece ter sido o próximo do homem caído? O doutor da lei queria saber quem era o seu próximo, e Jesus o coloca na posição do homem caído. E aqui está a deixa para compreendermos a interpretação. Claro que Jesus põe o samaritano como o bom da história, porque os judeus detestavam os samaritanos, como também passaram a detestar o próprio Cristo. Nesse caso, então, Jesus é o samaritano da parábola que está ali diante do doutor da lei a balsamizar-lhe as feridas profundas. O olhar meigo e firme de Jesus, suas palavras doces e eternas e o sentimento amoroso e justo do Mestre são, respectivamente, as ataduras, o vinho e o azeite, dos quais o samaritano da parábola se serve para cuidar do homem caído. O sacerdote e o levita são todos aqueles que já haviam tentado responder à questão do doutor da lei, mas, assim como na parábola, haviam passado de largo, esquivando-se do real significado da resposta, olvidando o tratamento a ser prestado. Resta saber quem são os assaltantes que teriam deixado aquele doutor da lei tão perdido de si mesmo. No capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés, dentro da simbologia do Antigo Testamento, leremos que no momento da criação do homem, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, então somos imagem e semelhança de Deus. E João, o evangelista, dirá na sua carta que Deus é amor. Nessa ideia simples, podemos enxergar com facilidade que a nossa essência é o amor, porque fomos criados pelo amor para, evidentemente, amar. Porém, vezes sem conta,
somos assaltados pelo nosso intelectualismo, pelos preconceitos, pelo egoísmo e pelo orgulho. São criações nossas, alimentadas por nós, mas que nos desfiguram completamente, nos deixam semi-inconscientes do nosso verdadeiro propósito e terminam por nos abandonar no chão à espera da ajuda de alguém. Eis que nessa hora, alguém vem de mansinho para reestruturar nosso coração. Esse alguém foi, é e será sempre Jesus Cristo. Então, nesse caso, o homem caído era o doutor da lei, mas poderia ser eu, você. O doutor da lei era alguém completamente distanciado do seu propósito, porque havia se perdido em um labirinto que o seu reduzidíssimo poder intelectual havia criado para si mesmo. A necessidade de fazer reacender o próprio sentimento era tão grande que, ao final, Jesus pergunta: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus recomenda usar da misericórdia, pois somente a misericórdia sentida e aplicada pode nos manter sãos e imunes aos tóxicos do intelectualismo, nos livrar da catarata do orgulho e nos libertar da chaga do egoísmo. Ouçamos, portanto, as palavras de Jesus: vai e faze da mesma maneira, porque essa parábola é para todos os momentos. Há momentos que somos nós a ajudar e momentos em que somos nós a receber a ajuda. Independentemente do caso, a misericórdia será sempre a presença do Criador a nos conduzir da melhor maneira. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café